E a gente, nessas comissões, começou a olhar para a história LGBTQIA+, ou seja, como a nossa população sofreu, não mais nem menos, mas de modo distinto do que outros grupos sociais durante esse período. Um momento em que a gente fala da comunidade, que é inclusive no que diz respeito à sua reparação, né? Indenizatória, também política e de diversas outras formas que pode haver de reparação. Mesmo chamando a gente de velha, mas a gente tem muito para oferecer, muito para ofertar para que elas cheguem à nossa idade, porque nós já tivemos a idade delas. Queira Deus que elas tenham a nossa. Porque não basta escutar, não basta ouvir. O Estado tem que dar respostas efetivas de reparação, como diz o professor Alonso aqui, de reparação e de justiça. A bala que atinge a nossa população antigamente não é a mesma que atinge hoje em dia. Porque às vezes a gente faz esses encontros e a gente fala de nós para nós. E não, nós precisamos que a população das pessoas héteros, cis, se aproprie dessas informações. Lá a gente não podia se reunir. Então, 3 pessoas como nós estamos aqui dialogando, a gente seria preso, porque nós já éramos taxados de subversiva. Você imagina eu, uma mulher lésbica, de terreiro, porque era proibido o toque na ditadura militar, como era que a gente caminhava na cidade. E olha que eu sou do sertão paraibano, né? É de uma necessidade tremenda para que a população, né, de um modo geral, que a sociedade cis, heteronormativa, que tanto nos discrimina, que tanto nos repudia, eles terem essa consciência, né, que o movimento LGBT do Brasil, ele teve uma grande parcela de contribuição. Falar sobre memória é falar sobre o processo de descolonização do próprio Estado-nação. Então, esse debate é bastante complexo e ele vem aumentando nos últimos anos, principalmente através de instituições que vêm surgindo, como museus virtuais, arquivos, que são coletivos de pessoas que se preocupam, né? Porque, infelizmente, o LGBT hoje, que está surgindo hoje, ele surge achando que tudo começou a existir depois que ele nasceu, né? Que o mundo começou a existir depois que ele nasceu. Gente, é com imenso prazer que eu estou aqui hoje fazendo essa cobertura maravilhosa, histórias, momentos que passaram que nunca deve se esquecer, né? A história do Ceará é uma história rica em conteúdo, uma história rica em diversidade, e é um prazer muito grande receber toda essa equipe do GT que veio procurar saber passo a passo do que aconteceu com diversas pessoas, tanto do Nordeste em si, como daqui de Fortaleza. Claro, lógico, né? E eu quero agradecer demais a nossa secretária da Diversidade, nossa querida Michele Meira, que vai falar aqui em nome do nosso governador Elmano de Freitas. Michele, eu estou muito feliz de você estar aqui, de você estar representando. É um marco para Fortaleza, um marco para o Ceará receber toda essa equipe do GT, que foi rica em detalhes, em tudo que aconteceu dentro do Ceará, junto com a secretaria que desenvolveu. Me vem assim, uma emoção muito grande de a gente poder desabafar. Para mim foi assim, vomitar tudo que a gente estava preso, e a gente pôde fazer isso hoje. Muito obrigado por esse momento acontecer aqui no Ceará hoje, Michele. Então, a gente teve um prazer, o prazer foi nosso de receber um movimento tão importante, que é o movimento que esse GT está criando, do que vai ser esses produtos, né, de ter a memória da população LGBTI+, do Brasil, e em especial aqui no Ceará, a gente receber o GT do Nordeste. Então a gente teve pessoas importantíssimas passando por aqui, que fizeram história de resistência, história de existência, né? Que eu sempre falo, a gente fala das violências, mas a gente também tem que falar das resistências e das existências, né? Das pessoas que que superaram tudo isso. Acho que a gente tem um papel fundamental de construir junto, de ver o que passou e que não foi legal, e ver o que foi de resistência e o que foi legal, para a gente construir coisas melhores ainda. Então, acho que o governo do estado do Ceará tem essa premissa também de cuidar das pessoas. Então, o cuidar das pessoas vem nesse sentido de que todo mundo é merecedor desse cuidado, e nada melhor do que a gente ter aqui pessoas com experiência de vida e dando seu relato, falando com o Brasil inteiro, né? E esse material, a gente sabe que ele vai para o mundo inteiro, ele não vai ficar só aqui com a gente. Inclusive interessante, todas as audiências do GT das regiões
são as mais vistas pela página do Ministério dos Direitos Humanos, ou seja, as pessoas querem também saber a história do movimento, né? De não ter medo de pessoas LGBTI+, de dizer que pessoas LGBTI+, constrói esse país, constrói a nossa cidade, constrói o nosso estado. Então, estou muito feliz de você estar aqui esses dias com a gente, estou feliz de ter recebido pessoas intelectuais, de fazer parcerias, de troca de experiência, e é importante isso. Acho que o nosso papel aqui como secretária é representar bem o nosso estado. Eu acho que a gente fez esse nosso papel hoje aqui. Hoje não, esses dias todos, né? Há 3 dias que a gente está aqui. Eu queria deixar bem claro, eu queria que vocês dessem uma olhadinha agora na hora que a Michelle, ela foi falar, encerrar a mesa, que foi muito bacana, foi um momento rico, né? Dela estar Parabéns por estar representando o nosso governador. A Michelle deu um passo muito grande, que Fortaleza só precisando, o Ceará precisa, na verdade. Dá só uma olhadinha no vídeo que ela fez de encerramento. Que quando eu era criança, 11, 12 anos, as pessoas me faziam medo andar perto de travesti. Diziam, né, que não ande perto de travesti, Ave Maria. A gente andava no centro, criança, adolescente andando no centro, tem a travesti que vai para o outro lado, que tem travesti ali. E hoje a gente tem que dizer que travesti construíram esse estado, construíram a cidade, construíram a nossa vida. Sabe, que a gente hoje tem pessoas trans que fizeram história, que continuam fazendo história. E é isso que a gente quer dizer. A gente quer provar e mostrar que a LGBTfobia, que tinha lá atrás, era resquício de muita coisa, que vinha inclusive da questão da ditadura militar, né, do conservadorismo extremo, que quis se colocar nesse país em um momento agora, e que a gente não pode retroceder. É avançar cada vez mais, para que a gente possa realmente ter um estado de paz, um estado de conquista, uma sociedade melhor. E que o que depender do governo do estado do Ceará, nós vamos fazer. Hoje a gente estava num evento muito importante, eu estava com o governador também mais cedo, eu levei Rivânia lá, no Palácio da Abolição. Nós estávamos fazendo a abertura do mês da consciência negra, com o governador falando do compromisso, inclusive vai entregar o primeiro quilombo, né, as terras quilombolas aqui do Ceará, o direito do papel da terra, e dizendo que aí ele não tem dúvida que ele acertou em criar secretarias importantes, como ele criou a Secretaria do Povos Indígenas, a Secretaria da Igualdade Racial, e como criou a Secretaria da Diversidade. Acho que são populações que precisam não só de reparações, mas precisam ser vistas, e para a gente romper isso, a gente precisa trabalhar no intuito de uma sociedade melhor, mostrando o papel social das pessoas. Michelle, muito obrigado, foi lindo demais, foi show, foi top. Eu só te agradeço, o Ceará todo te agradece. Obrigado. A gente tem que se acolher, a gente tem que se respeitar e a gente tem que viver de forma plena. Então é isso que a gente pretende, também trazendo a partir das políticas para o Estado, essa oportunidade das pessoas se confraternizarem também. Obrigado. Gente, foi rico demais em participações de pessoas incríveis. E tem aqui também na minha frente ele também. Vem cá, Ricardo Jones, vem cá, Ricardo, que veio também acrescentar na luta, né, na apresentação do trabalho dele, que foi esse parabéns. Você começou como, vamos dizer assim, um simples bailarino, e você foi se destacando, foi crescendo, e hoje criou asas e só voando. Tem que ser, né? Naquela época a gente precisava crescer. Mas, Lena, é só agradecer, né? Eu costumo sempre dizer que a gente tem muitos momentos na vida e todos esses momentos são únicos. Esse de hoje foi muito único, acho que para todos nós e para o Ceará em si, né? Esse crescimento dessa nossa população LGBTQIA+, né? E a parte, eu falei justamente da parte dos artistas, né? Eu costumo sempre dizer que o Ceará é uma constelação da terra da luz e do sol, porque são pessoas talentosas, com versatilidade, com beleza. E é isso aí, muito, muito glamour, né? Até nós que já passamos, né? Uma idadezinha meio assim, mas tá aí. Tá viva ainda. Tá viva ainda. O salto não é mais tão alto. As pernas dói, mas a resistência continua, sempre. Gente, vocês vão ver muito mais. Eu fiz uma cobertura fantástica, sensacional. Vocês vão conhecer um a um das pessoas que participaram aqui. Eu estou muito feliz em tudo ter acontecido aqui em Fortaleza, só com autoridades cabeça incríveis, e vocês vão só ver aí a emoção que vocês não vão sentir, mas vão ver, né, quem participou e as falas importantes que aconteceram aqui nessa concentração,
Nesta audiência pública que foi para todo mundo ver, como a Michele falou, né? Todo mundo, Brasil, todo mundo vai ver e vai participar de tudo isso. Então, esse foi um trabalho sensacional. Assiste aí para você ver como é que foi. Gente, eu estou aqui com uma pessoa incrível, faz história, é história e trabalha na Secretaria dos Direitos Humanos, Lúcia Alencar, tem história para contar e hoje nós estamos aqui na audiência pública que fala sobre as memórias do Ceará. Nessa reunião que trata-se do Nordeste toda, mas vamos falar das nossas excelências, que são as memórias do Ceará. Lúcia, como é que você... Vem mais para cá um pouquinho, para perto de mim, a gente ficar bem pertinho. Como é que você está se sentindo aqui dentro, sabendo que tem tanta coisa que a gente pode passar para frente, tanta coisa que a gente pode mostrar para as pessoas, integrada com tudo, né? Sendo história também? Bom, antes de tudo, muito obrigada, né, pela oportunidade de a gente falar um pouco de memória, verdade, justiça e reparação. Eu honestamente, estou muito encantada, né, com o encontro, muito feliz também, porque a comunidade LGBTQI+, ela teve papel preponderante na ditadura civil-militar no Brasil. E isso pouco se fala, né? Então essa iniciativa, porque a gente pensa que essa iniciativa aqui é bom para respaldar essa história desse movimento, né? Porque a gente acha que o movimento ele se deu só no campo da performance, mas não, ele se... Tendo uma história de luta, de tudo. Não que a performance não seja uma questão política também, mas vai para além disso, né? Teve todo um envolvimento político, teve toda uma questão social de se enfrentar aquela sociedade repressiva, terrível. Se era ruim, gente, para a classe média, imagine para a comunidade LGBTQIA+, os povos de terreiros, enfim. Era um negócio absurdo o que se passava lá, né? Então, assim, eu fico muito feliz que o Ceará, né, que o Brasil, que o Ministério dos Direitos Humanos tem esse olhar para essa questão na perspectiva da memória e da verdade e da justiça e da reparação também, né? Porque no nosso plano estadual de direitos humanos, no nosso artigo 18, né, que é a diretriz número 3, que se trata da memória, verdade, justiça e reparação, nós temos um momento em que a gente fala da comunidade, que é inclusive no que diz respeito à sua reparação, né? Indenizatória, também política e de diversas outras formas que pode haver de reparação, né? Para mim, hoje é um desabafo, uma lavagem no coração. Me dá vontade de chorar quando eu digo assim, eu posso contar o que eu vivi. Não, nossa, a democracia, gente, a democracia, ela é muito importante, né? É uma etapa civilizatória do nosso país e nós lutamos muito para chegar aqui. Muitos morreram, né? Nós estamos aqui vivos e contando história porque antes de nós, várias pessoas lutaram por isso, homens, mulheres, entendeu? Comprometidos com a sua história, com a democracia do país e que a gente tem que agradecer de estar aqui, né? E que nunca mais... Ditadura nunca mais, né? Nunca mais, porque é preciso, inclusive é bom que a gente fale, é bom que se fale isso, é bom que faça memória disso, para que nunca mais aconteça, porque muito do que a gente viu nos últimos golpes do Brasil, né, que já vem de muito tempo, foi a tentativa em JK, depois em Jango, né? Dilma Rousseff, tá entendendo? Então, quer dizer, a direita ela está aí firme e forte, né? Então nós não podemos baixar a guarda e isso que nós estamos fazendo hoje aqui é resistência, falar de memória, lembrar, é um ato de resistência muito grande e é preciso falar disso para que as novas gerações tenham conhecimento, né? A gente não pode também, às vezes, eles são alienados, não é isso, né? Não se trata de alienação apenas, né? Eles não viveram esse momento, então eles não têm como conhecer. Agora, é obrigação da democracia tornar isso público, né? Trazer esse conhecimento para a sociedade. Então, a importância da memória se dá nessa perspectiva, né, de contar a história, para que não se repita as atrocidades do passado que foram terríveis, né, para o povo brasileiro. Prazer enorme. Gente, eu estava aqui
Falo, não falo, não, tem que falar com ela. E ela me deu, foi super bacana a elegância, a humildade de... Que é um dever da gente mostrar tudo isso, né? É nossa obrigação civilizatória, né? Renan, seja muito bem-vindo a Fortaleza, muito obrigado por tudo isso que está acontecendo, que é de, para nós, LGBT, né, é de uma brava importância isso acontecer. Como é que aconteceu esse projeto? De onde veio? Qual a razão que você pensou num projeto tão grandioso como esse? 10 anos atrás eu trabalhei na Comissão da Verdade, que foi justamente uma comissão criada pelo Estado brasileiro, que também teve comissões estaduais em vários lugares do país, para olhar sobre a história da ditadura. E a gente, nessas comissões, começou a olhar para a história LGBTQIA+, ou seja, como a nossa população sofreu, não mais nem menos, mas de modo distinto do que outros grupos sociais durante esse período. Desde então a gente começou a aprofundar isso. Eu próprio fiz pesquisas, estudos sobre esse tema, publiquei livros e fui vendo que havia um material muito grande, importante aí de registro das nossas histórias e das violências contra a população LGBTQIA+. Daí veio essa ideia da gente ter um grupo de trabalho que pudesse, por um período de 1 ano, olhar para toda essa história. Então, é um grupo de trabalho composto por pessoas de todo o país, da sociedade civil, do movimento, da comunidade LGBTQIA+, para a gente poder ter um olhar de fato plural para essa história, ou seja, que seja de todos os territórios, não seja só focado numa região do país como o Sudeste, mas que seja de fato também olhando para todas as regiões e fazendo audiências públicas em todas essas regiões, como esse momento de abrir uma escuta também para dialogar com a população, ouvir os depoimentos, tanto de especialistas como de sobreviventes, né, de pessoas que passaram por situações de violência, para que a gente consiga preparar um relatório final que tenha recomendações para o Estado brasileiro para a gente reparar essas violências do passado e evitar que elas se repitam no futuro. Foi difícil você conseguir uma equipe disposta, que tivesse uma sensibilidade para poder entrar, se engajar dentro do projeto, porque às vezes a gente pensa que a pessoa está, mas não está. É importante que tenha a sensibilidade de você entrar e sentir o projeto. Sim, a gente tem um engajamento muito grande das pessoas envolvidas, o que é muito importante. Vale ressaltar que é um trabalho voluntário, todas as pessoas são voluntárias, têm se dedicado a esse projeto. Tem pessoas de todas as partes do país, de todas as letras da sopa de letrinhas, da sigla LGBTQIA+. Então, a gente tem também uma composição que é representativa da nossa comunidade, porque para escrever essa história e todo mundo se sentir representado nessa história, a gente precisa de fato ter esse olhar mais plural e amplo possível. E isso tem acontecido de uma maneira bem bacana. E a gente está nessa fase agora de realizar as audiências públicas aqui do Nordeste, depois do Norte, e aí depois fazer a escrita do relatório mesmo para entregar para o governo federal, para o Ministério de Direitos Humanos, e a gente conseguir depois tirar do papel, que vai ser um outro desafio. Fazer e participar de um evento desse, que a gente está catalogando os fatos que aconteceram, como é para a Paraíba aceitar o que a Paraíba passou? Os fatos que acontecem na Paraíba ainda são como antigamente ou mudaram muito? Nós ainda somos um país extremamente muito conservador, né, muito patriarcal, e infelizmente a Paraíba, assim como na maioria do Nordeste, existe muita questão de um coronelismo, né, da questão do ser masculino. Quando você transita, quando você é uma mulher travesti e você rejeita um prêmio, como eles reconhecem, o falo, né, como um prêmio. Então, para nós, mulher travesti, ou qualquer pessoa que esteja na letra LGBT, quando a gente não referenda esse órgão para essa sociedade que não nos representa, e mais uma vez elas fazem das nossas vidas uma barganha, porque na verdade o que tem acontecido muito no meu estado, quanto mais mortes acontecem, mais eles identificam como higiene social. Então, na verdade, a Paraíba se tornou um campo onde as pessoas LGBTs elas têm muito, muito receio. E para ser uma mulher travesti, que a gente carrega, um corpo que carrega toda essa identidade política, se torna ainda muito mais difícil
porque cada vez que a gente é assassinada, porque nós somos assassinadas de várias formas, assassinadas quando somos expulsas de casa, quando somos expulsas da escola, quando não conseguimos passar da estatística de vida, que é de 35 anos, quando a gente não consegue adentrar a universidade, quando a gente não tem os nossos direitos reconhecidos. A grande frustração é a gente que construiu tudo isso da nossa geração dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, chegar agora em 2024 e ver que todas as nossas lutas, todas as nossas políticas, nossas manas, nossas pessoas LGBTs, as conquistas que a gente teve até agora, né, os avanços que a gente teve com HIV e AIDS, tudo isso retrocedeu e não avançou. Pelo contrário, virou uma política do oba-oba, a juventude ela não se reconhece nas pessoas com mais experiência, não vou dizer mais idosa, mas com mais experiência, porque a gente precisa falar sobre essas questões, porque nós somos um país sem memória. Somos um país extremamente sem memória, em que a gente não respeita a experiência do outro. É como se a gente tivesse um prazo de validade. Então, se você não é jovem, se você não tem a pele ainda muito tão viçosa, então você está fora do mercado de trabalho. E se fora do mercado de trabalho, está para toda a nossa população, principalmente a população de travestis e transexuais. Muitas vidas nossas foram ceifadas, né? Para que nós pudéssemos hoje, que essa juventude hoje pudesse estar discutindo no âmbito social, poder sair livremente, namorar, beijar, muitas de nós se perderam nas estradas, né? Nós tivemos essa oportunidade, né? Hoje chegar aos 60 anos, muitos dessa população jovem não chegam, porque não tem a questão do empoderamento, de saber que a nossa história é vida, mas se hoje podemos estar hoje aqui, lutando por esse momento, é porque nós lá batalhamos lá fora, nós apanhamos, nossos corpos foram sacrificados, muitas vezes mutilados, muitas vezes a bala que atinge a nossa população antigamente não é a mesma que atinge hoje em dia. Que lá antigamente a bala vinha diretamente direcionada para a nossa população, né? Que nós éramos escudos, né, da sociedade. Hoje não, hoje eles escolhem quem vai matar, entendeu? Então a gente precisa também estar atento a essa violência. A questão que hoje nos incomoda muito é a tal falsa passabilidade. Então as pessoas hoje em dia, a juventude, acham que ser passável passa despercebido. Não, ao contrário, essa passabilidade muitas vezes adoece e transforma uma população trans, homofóbica, transfóbica e se nega à própria sua origem. É lamentável, porque a gente sente falta dessa população, dessas travestis transexuais novinhas, né? Que elas muito criticam, chamam a gente de maricona, de travestis velha, né? E era bom que elas participassem desses movimentos, para elas verem que as guerreiras, para elas hoje beijarem, pegarem na mão, andarem de braço, né? Foi tudo uma conquista nossa, né? Das pessoas, né? De idade avançada, das pessoas velhas, como é chamado, né? Então, ainda existe este limite delas para os dias de hoje. Não aceitação, é verdade? Não aceitação é a palavra certa? Não é aceitação, é como se as meninas novinhas não pensassem que vão envelhecer, né? Que elas têm que pensar que elas têm que ter uma resistência que ela passe dos 30, dos 35 anos, né? Que é o limite que tem a taxa da vivência, né, de uma travesti, né? Eu já estou com 67, passei, né? Já passei desse perigo, né? Eu não vou muito, eu me bato muito com essa história de que as travestis transexuais, elas vivem até os 35 anos. Eu não acredito nisso, que eu já tenho 58, você já tem mais do que eu, assim. E a gente vive ainda lutando, estamos aqui ainda lutando, mostrando para poder as pessoas entenderem isso. A pedra que jogaram em mim, eu juntei todas e construí um castelo. E hoje eu tenho minha casa própria e vivo dessas pedras que foram jogadas em mim. Para sair lá da Paraíba, para vir para cá, para falar um pouco da memória, para estar aqui discutindo essa questão, é trazer a história do movimento LGBT, a PMB+. Né? A gente não pode negar de onde a gente vem, principalmente quando se trata da verdade, da memória, né? Quando a gente traz uma questão do resquício da ditadura militar. Então, como eu passei esse momento da ditadura, a gente tem muito a acrescentar, é registrar a memória. Eu não digo que é um resgate porque ele não está preso,
mas é revitalizar isso para quem vem, para os mais jovens, né? Dizer que antes deles veio um monte de gente que deu a vida, que estava lá na discussão, que colocou sua cara, que foi para a rua. Então essas pessoas a gente tem que deixar ela num nível que possa ter um reconhecimento, né? Porque a história e a literatura brasileira, ela não conta esse momento dessas pessoas. Então é esse registro aqui, mas assim, trazer esse momento de discussão aqui é revitalizar a história, é trazer fôlego para a história e levar esse documento para o governo federal, né, para os governos dos estados, para que a gente possa publicar, para que essa pesquisa seja continuada, né, para que a gente possa publicar, para que a gente incentive nosso povo a estudar, para que a gente traga essa política, que a gente desenvolva mais, que a gente tenha um memorial que conte a nossa história, que a gente tenha livros que possam ser colocado nas escolas públicas sem nenhum temor, né? Que é um tabu para muita gente. Então é isso o nosso papel. É de uma necessidade tremenda para que a população, né, de um modo geral, que a sociedade cis heteronormativa, que tanto nos discrimina, que tanto nos repudia, eles terem essa consciência, né, que o movimento LGBT do Brasil, ele teve uma grande parcela de contribuição, né, para que esse país ele se visibilizasse, porque, como eu falei antes para você, nós somos a resistência. Então a gente procura construir a nossa própria história, cada qual no seu cada qual, construindo a sua história, né, contribuindo da melhor forma possível, né, quer dizer, resistindo nesses espaços que é a escola, que é o trabalho, que é a sociedade de um modo geral, para que seja inserida, para que seja se visibilizada, né, como cidadãos de fato e de direito, e trazendo essas memórias vivas. No Maranhão a gente tem um caso, que é o primeiro caso de homofobia do Brasil, que aconteceu com o índio Tibira em 1612. Né? Isso foi uma pesquisa do professor Luiz Morte, que descobriu isso em Coimbra, em Portugal. Ninguém conhecia no Brasil, né? Mas ele, fazendo uma pesquisa em Coimbra, descobriu que o primeiro caso de homofobia do Brasil aconteceu com esse índio de uma aldeia Tupinambá, no qual nessa época já era chamado de Tibira, as pessoas que tinham essas práticas homossexuais. E ele foi simplesmente, né, explodido na boca do canhão, para purificar sua alma. Então, para você ver, né, que os primórdios, né, eles já nos viam, né, como pederastas, como pessoas incrédulas, né, como pessoas satânicas, e que o nosso modo de viver era errado. A partir do movimento LGBTQIA+, né, um incentivo maior em relação à nossa própria memória, né, a construção dos nossos arquivos, a construção dos nossos museus, né, para que a gente conte nossa memória a partir dos nossos ativistas, das nossas temporalidades, né, que é um outro tipo de memória. É uma memória que passa pelo processo da ditadura, passa pela AIDS, passa pelo processo de reconstrução democrática da sociedade brasileira, fala sobre violência, sobre corpos dissidentes, né, sobre ocupação de espaços, territórios. Eu acho que a juventude precisa entrar em contato com esse debate, né, o quanto antes, para justamente criar consciência política acerca das nossas pautas, né, acerca das nossas lutas, que não vem de agora. Essas lutas são históricas, né, as nossas pautas são históricas. Olha, o que eu quero, sobretudo, o que o CGB quer fazer, é que os LGBTs que atuaram na década de 80, que batalharam por movimento social, eles não passem constrangimento na medida que for precisar de uma ILPI, que é um abrigo, né? Uma instituição de abrigo. Porque, assim, uma trans na década de 80, que ela atuou e que hoje ela tem seios, tem um corpo, tem uma expressão de gênero feminina, ela não pode fazer uma reinversão para poder ser aceita. Então o que a gente quer é isso,
que essas casas de abrigo, ela aceita o LGBT idoso com todo respeito e respeitando a particularidade de cada um. É uma luta do GGB, e é uma luta maior ainda convencer as instituições de idoso, sobretudo as estatais, do município, do estado, que comanda essa discussão, que está os conselhos, na verdade, os conselhos do idoso, que ainda é uma seara muito difícil de se adentrar. Nós estamos adentrando essa célula porque nós não queremos ouvir relato de nenhum idoso passando por dificuldade em casa de assistência, tendo que reverter a sua orientação sexual. É importantíssimo esse evento de História e Memória, memória e verdade, sobretudo, porque há que se conhecer a nossa história, a história da nossa comunidade, para poder preservar o nosso futuro, sobretudo preservar para as novas gerações, porque infelizmente o LGBT hoje, que está surgindo hoje, ele surge achando que tudo começou a existir depois que ele nasceu, né? Que o mundo começou a existir depois que ele nasceu, ou depois que ele está presente na Terra atuando. É isso que a gente tem que formar os novos, que não era bem assim, né? Que o que temos hoje tem que agradecer aqueles que no passado foram presos, mortos, espancados, para garantir que agora nós tenhamos uma tranquilidade.